Boa noite. Boa noite. A Organização Mundial da Saúde afirma que o Zika vírus vai se espalhar por todo o continente americano. Alckmin e Haddad são hostilizados pelo movimento Passe Livre após missa de aniversário de São Paulo na Catedral da Sé. Ex-ministro Gilberto Carvalho, do PT, presta depoimento como testemunha na Operação Zelotes. Mulheres de Angola fazem tratamento de inseminação artificial no Brasil. Estado Islâmico divulga novo vídeo com ameaças de ataques na Europa. Depois de quase 3 anos em reforma, o planetário do Parque Ibirapuera é reaberto. O governador Geraldo Alckmin e o prefeito Fernando Haddad foram hostilizados depois da missa de comemoração do aniversário de São Paulo na Catedral da Sé. O governador saiu pelo lado de trás da igreja. Durante a manifestação, uma garrafa foi jogada na cabeça do prefeito. O prefeito Fernando Haddad saiu pela porta da frente da catedral e, enquanto dava uma entrevista, integrantes do movimento Passe Livre começaram um protesto contra o aumento das tarifas do transporte público. Enquanto Haddad falava com os jornalistas, uma garrafa de plástico vazia foi jogada na direção do prefeito, que após a agressão deixou a entrevista. Depois do ato contra o governador e o prefeito, cerca de 15 manifestantes fecharam parte da Praça João Mendes, que fica atrás da Catedral da Sé, por cerca de 20 minutos. O movimento Passe Livre marcou para amanhã o 6º grande ato contra o aumento das passagens. Em todos os protestos até agora, houve confronto com a polícia. São Paulo faz 462 anos hoje. Alguns paulistanos se orgulham de dividir essa data de aniversário com a terra natal e garantem que isso fortalece a relação de amor deles com a cidade. Essa aqui é a certidão de nascimento de São Paulo. A carta original dos jesuítas está em Roma, na Itália, mas a réplica ampliada fica exposta onde tudo começou, no pátio do colégio. Era o ano de 1554, 25 de janeiro, dia do apóstolo Paulo. Desde então, a cidade, que era um ponto no meio do mato, virou uma imensidão de construções. E todo dia 25 de janeiro é festa. Parabéns pra você. Claro que a gente celebra, sem esquecer que São Paulo tem um monte de problemas, mas quem vive aqui se adapta. Respira fundo, tem sempre um guarda-chuva em mãos, hoje já choveu, por exemplo, e carrega no peito esse amor por São Paulo. E no meio dessa multidão tem gente com motivo especial para celebrar em dobro e tem a cidade para dividir o bolo de parabéns. É bem legal fazer parte disso. Eu me sinto uma cidadã de verdade, uma paulistana mesmo. Feriado, não preciso trabalhar. É o único dia que eu decreto folga e festa junto com a cidade. Muito bom. Tem São Paulo festejando meu aniversário. Graziele, Adriana, Sueli, gerações diferentes de aniversariantes do dia 25 de janeiro e todas nasceram na capital. A mais jovem, a Graziele, está no documento, 24 anos hoje. Os primeiros passos na vida de Graziele foram aqui. Colégio Rodrigues Alves, início da Avenida Paulista. Mais tarde mudou de escola, mas não de avenida. E a história de amor só aumentou. Aqui eu vi que onde que eu vi que o vestibular é possível, né? Consegui entrar na faculdade. Conheci meu namorado. Tá até hoje com esse namorado? Tô, 4 anos já. Ah, o romance, essa cidade inspira mesmo. Sob o olhar de mestres da arquitetura, São Paulo também é desenhada pelas pessoas que declaram seu amor. Até com giz. Uma paixão que move essa outra aniversariante do dia 25 de janeiro. Tá lá no documento da Adriana, 56 anos hoje. Trabalha para a prefeitura e fala da capital de um jeito tão vibrante como quem faz de tudo para um dia consertar os problemas da cidade inteira. Trabalho na Secretaria da Saúde e aí tem um grande desafio que é dar acesso à saúde com qualidade, com o SUS para essa população, nós moradores dessa cidade. Então é legal e aí eu pego no coração a gente quer fazer que as coisas deem certo. E para Sueli é quase como se fosse festa sempre. Tá lá no documento, hoje 62 anos, mas todo santo dia é Sueli centenário. Quando eu nasci, São Paulo festejava os 400 anos. Era aquela festa, era a festa do 400. Aí meu pai
criativo, põe Centenário no meu nome. Entre as festividades de hoje, uma envolveu o trabalho dos governos municipal, estadual e federal. Serviços gratuitos foram oferecidos na Cracolândia. Moradores puderam tirar carteira de trabalho e outros documentos. O mutirão ofereceu corte de cabelo e atendimento médico, tudo de graça. Seu José é mecânico, mas há 1 ano está desempregado porque roubaram a carteira de trabalho dele. Se você não tem documento, você é um vagabundo. Entendeu? Eu não sou vagabundo, só que eu não consigo arrumar emprego. Isso é que tá difícil. A Domênica também veio tirar carteira de trabalho, mas no caso dela será a primeira. Qual é o seu sonho, seu desejo? Você tem vontade de trabalhar com o quê? Eu não sei. Eu não sei. O importante é trabalhar, né? O mutirão na região da Cracolândia foi organizado pelo Ministério Público Federal e contou com a participação de várias entidades que trabalham com pessoas em situação de vulnerabilidade. As pessoas também puderam tirar dúvidas jurídicas e saber, por exemplo, os caminhos para conseguir um defensor público. Nós temos aqui voluntários do INSS para dar orientação sobre aposentadoria, sobre LOAS, que é um benefício que poucos conhecem. E como é aniversário de São Paulo, dia de festa, muita gente aproveitou para dar uma caprichada no visual. Uma das tendas ofereceu cortes de cabelo de graça. Nesta outra, o foco foi a saúde. O público pôde fazer teste de hepatite com resultado na hora e também checar a glicemia e a pressão arterial. Se o valor da pressão é alterado, a gente encaminha para o serviço mais próximo. Hospital. O hospital, no caso, o pronto-socorro, ou um AMA. De acordo com o último censo da população de rua, São Paulo tem hoje mais de 22 mil pessoas nessas condições. Mais da metade, 55%, só na região central da cidade. E hoje, além de todos estes serviços, também foram intensificados os atendimentos e as informações para dependentes químicos. Agentes dos programas de braços abertos da Prefeitura e do Recomeço do Governo do Estado estiveram de plantão cadastrando interessados nos 2 programas. No caso do Recomeço, a Secretaria de Desenvolvimento Humano espera aumentar o número de vagas este ano de 950 para 1.300. Eles têm essa dependência química, então algumas precisam de tratamento de saúde, precisam de internação hospitalar, outras só na comunidade terapêutica ela consegue superar, mas é muito difícil. Ela precisa ter fé, precisa superar, precisa acreditar que pode ter uma vida melhor. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso contraria a posição do partido e discorda da ação movida pelos tucanos na Procuradoria-Geral Eleitoral pela extinção do PT. O PSDB se baseia na delação do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Ele acusou o PT de receber propina numa negociação sobre petróleo na África. Segundo Fernando Henrique, o PT representa parcelas da opinião brasileira e, como tal, é melhor que continue ativo. O ex-presidente disse que seu partido deve se preparar para derrotar o PT nas urnas. O ex-ministro Gilberto Carvalho do PT prestou depoimento à Justiça Federal como testemunha na Operação Zelotes. A investigação refere-se à suspeita de corrupção no lobby para a edição de medidas provisórias em benefícios de montadoras de veículos nos governos Lula e Dilma. No depoimento em Brasília, Gilberto Carvalho afirmou que o estímulo à indústria automobilística era a alma do presidente Lula e que a atuação do governo era feita em prol dos interesses do país. Ele classificou como absurda e uma ofensa ao bom senso a acusação de que houve compra de medidas provisórias. As medidas provisórias são atos do presidente da República com força de lei mandados ao Congresso Nacional. O ex-ministro confirmou encontros com o lobista Mauro Marcondes, preso desde outubro, mas negou ter recebido qualquer oferta de vantagem. Ele disse que não havia clima para propostas desse tipo no governo Lula. O escritório de Mauro Marcondes pagou R$2,5 milhões para a empresa de Luiz Cláudio Lula da Silva, filho de Lula. Luiz Cláudio diz que o pagamento foi de serviços de consultoria na área de esportes. Lula seria ouvido hoje, mas foi dispensado, porque a Justiça considerou suficiente o depoimento dele no último dia 6. A presidente Dilma Rousseff também foi convocada. Ela pode se manifestar por escrito. Vamos agora ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília.
No instante em que Dilma Rousseff se diz interessada em dialogar com todos, com a sociedade, com a oposição, o PT e seus aliados mais tradicionais, como o MST e a CUT, decidiram bombardear o projeto de reforma da Previdência Social. A elevação da idade mínima para a aposentadoria é um dos tópicos que Dilma gostaria de ver aprovados no Congresso, depois desse amplo diálogo que ela sugere. Ou seja, Dilma quer que todos, inclusive os partidos de oposição, ajudem a aprovar uma coisa que o seu partido e os seus aliados tradicionais abominam. Isso é uma graça. Um diálogo que começa assim tem todas as características de perda de tempo. O mais problemático é que a Previdência, com déficits crescentes, precisa mesmo ser reformada. Mas os petistas estão tão interessados em salvar a própria pele que já não tem tempo de ajudar o governo. E governismo é mais ou menos como gravidez. Assim como não pode haver uma mulher um pouquinho grávida, também não há um partido um pouco governista. Ou é governo ou não é governo. Com aliados assim, fica muito mais difícil para Dilma Rousseff colocar em pé um programa mínimo para tentar superar a crise que ela mesma criou. Neste domingo, Dilma deu uma entrevista a um jornal do Equador. Ela disse que o Brasil vai superar as suas dificuldades, vai sair dessa crise mais forte e competitivo. Dilma disse que o Brasil não parou nem vai parar. Nesse ponto, a presidente tem toda a razão. O Brasil não parou, está andando para trás já há muito tempo. Boa noite. O Ministério Público de São Paulo criou uma força-tarefa para investigar denúncia do envolvimento do presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, do PSDB, num esquema de propina na compra de merenda escolar. O grupo vai ser presidido pelo Procurador-Geral de Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa. O caso foi revelado na Operação Alba Branca, da Polícia Civil. Funcionários da Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, de Bebedouro, afirmaram que a propina chegava a ser de 25% dos contratos e que Capês foi o responsável por conseguir a assinatura dos acordos com a Secretaria Estadual de Educação. Capês repudiou a ligação de seu nome ao escândalo, disse que vai esclarecer toda e qualquer dúvida e que vai tomar providências judiciais e administrativas. Além do presidente da Assembleia Legislativa, foram citados Luiz Roberto dos Santos, ex-assessor de Edson Aparecido na Casa Civil do Governo Estadual, e o deputado federal Baleia Rossi, do PMDB. Os dois também negam as acusações. Muitas mulheres estão deixando Angola para procurar tratamentos de fertilização no Brasil. Em Angola, as mulheres que não engravidam em 3 meses depois do casamento podem ser devolvidas para a família. Com tanta pressão social e psicológica, muitas encontram na inseminação artificial uma saída para o sofrimento. O sorriso tímido é de uma mulher que, aos 34 anos, ainda sonha com a primeira gravidez. Meu sonho é ter 2 gêmeos. Apegada à fé, que Rosa largou tudo na África para fazer um tratamento de inseminação artificial no Brasil. Ela chegou em São Paulo há quase 1 ano e até agora não conseguiu engravidar. Tem outras também que estão já aqui 3, 4 anos e outras fazem, na primeira tentativa não dá certo o tratamento. Outras até 4 tentativas, mas vão sempre na luta, né? Assim como Rosa, mulheres de diferentes países da África veem no Brasil o endereço certo para acabar com o preconceito cultural. Na África, uma mulher que não tem filho, essa mulher é discriminada. Numa pequena discussão, lá na sua vaca que não dá leite, tá? A família do marido chega até a dizer que você já não pode permanecer naquela relação. A pressão da sociedade pode render até em separação do casal. Isso porque, em Angola, quando o homem quer se casar, ele oferece um dote de quase $4.000 à família da noiva. Se a mulher não engravida em até 3 meses após o casamento, o noivo pode solicitar o divórcio e ainda pedir o valor do dote de volta. O que conhecemos como dote aqui no Brasil é chamado como carta de pedido em Angola. Se a menina não engravidar depois de 2 ou 3 meses, o pai vai ter que devolver esse dote. Então, a razão pela qual a filha é obrigatoriamente pelo menos ter um filho, né, para honrar também quanto ao amor do casamento
então é obrigatoriamente ter um filho. Investir na fertilização in vitro pode custar mais de $5.000 a cada mês de tratamento. E o Brasil fala a língua portuguesa, fica muito mais fácil para a comunicação. Segundo é a medicina, né? Não vamos comparar uma medicina da América do Sul com a de África, né? Apesar do alto custo, Rosa pretende ficar no Brasil até realizar o sonho de ser mãe. O brasileiro não tem disso, né? Com ou sem filho, uma população pode permanecer. Lá na África, o máximo 3 meses. Apesar de algumas pancadas de chuva isoladas, o paulistano aproveitou bem o aniversário da cidade, já que hoje fez sol e calor. E nos próximos dias a umidade deve subir um pouquinho e a possibilidade de chuva forte aumenta. Luciana Magalhães traz agora informações sobre o tempo em São Paulo e em todo o Brasil. Amanhã, uma frente fria avança pelo sul do país. Ela deixa o céu carregado e provoca chuva a qualquer momento, com chance de temporais entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina. Nas demais áreas da região, o sol aparece, mas são esperadas pancadas de chuva a partir da tarde. O mesmo ocorre com o Mato Grosso do Sul e o centro-sul do Mato Grosso e também de Goiás. Já no oeste da Bahia, a chuva não dá trégua e são esperados grandes volumes amanhã. Bem, tempo aberto com sol e ar seco apenas em Roraima e nesta área que vai do leste do Ceará até o nordeste da Bahia. Máximas amanhã de 30 graus em Belém, 33 em Salvador e 31 graus em Curitiba. Já no estado de São Paulo, o dia começa com bastante sol, mas por causa da umidade do ar, nuvens se formam e ocorrem pancadas de chuva isoladas. Em alguns lugares, ela pode vir com forte intensidade. A temperatura sobe, passando dos 30 graus em todas as áreas. No centro-oeste, a máxima pode chegar aos 37 graus em Presidente Bernardes. Já no norte, máxima de 33 graus em Barretos e de 30 em Franca. E no litoral, máxima de 34 em Santos e de 33 graus em Caraguatatuba. Até quinta-feira, aqui na capital, sol com pancadas de chuva à tarde e também à noite. As temperaturas variam. A máxima deve chegar aos 32 graus amanhã, aos 30 na quarta e aos 27 graus na quinta-feira. O Hemisfério Norte enfrenta um dos invernos mais rigorosos dos últimos 50 anos. Com a forte nevasca provocada pela tempestade Jonas, 250 mil pessoas ficaram sem energia elétrica e 29 morreram na costa leste dos Estados Unidos. No leste asiático, a onda incomum de frio deixou mais de 85 mortos e interrompeu os serviços de transporte. Nas ruas de Washington, a capital dos Estados Unidos, a neve chegou a mais de 60 centímetros de altura. Escolas e escritórios foram fechados e o Congresso cancelou todas as votações até a semana que vem. No sábado, a tempestade atingiu a região metropolitana de Nova York. Foi decretado estado de emergência e metrôs e trens tiveram serviço interrompido. Cerca de 4.000 voos previstos para ontem e hoje foram cancelados. Os moradores foram proibidos de sair de casa com o carro. 3 pessoas morreram enquanto trabalhavam retirando neve. Em Nova Jersey, uma mulher e o filho morreram de intoxicação por monóxido de carbono após o carro em que andavam ter o escapamento entupido pela neve. Em Maryland, telhados de supermercados, celeiros e hangares não suportaram o peso da neve e desabaram. Na cidade de Belcamp, uma explosão numa fábrica provocou um incêndio que fez parte da estrutura cair. 2 pessoas morreram de infarto enquanto tiravam neve da frente de casa. Em Taiwan, os termômetros registraram as menores temperaturas em 16 anos. 57 pessoas morreram, a maioria idosos. Na China, centenas de quilômetros ao longo do Rio Amarelo ficaram congelados. Em algumas cidades, nevou pela primeira vez em 50 anos. 4 pessoas morreram asfixiadas por monóxido de carbono ao tentar se aquecer numa estufa de plástico. No Japão, motoristas ficaram encalhados nas ruas, voos foram cancelados e o serviço de trem-bala registrou atrasos. A agência meteorológica emitiu várias advertências e a previsão é de que a neve dure até amanhã. A Organização Mundial da Saúde declara que o vírus Zika deve se espalhar por todo o continente americano.
Nos últimos 10 dias foram confirmados casos de infecção pelo vírus na Itália, Reino Unido, Espanha, Portugal, Israel e Estados Unidos. De acordo com a OMS, a falta de imunidade natural nas Américas seria um dos principais fatores da alta velocidade de propagação do vírus no continente. Esse alastramento se deve à baixa imunidade que a população local tem para o vírus. 21 países já registraram casos do Zika desde maio do ano passado. A Organização Pan-Americana de Saúde afirmou que a doença só não vai atingir o Chile e o Canadá, países em que não há o mosquito Aedes aegypti. No entanto, a entidade não descartou a possibilidade de transmissão sexual do vírus, que foi detectado também em amostras de sêmen. A imprensa italiana confirmou ontem 4 casos de contágio do Zika no país em março de 2015. Os pacientes procedentes do Brasil se recuperaram totalmente. O mesmo aconteceu com 4 turistas portugueses que tiveram infecção confirmada no último dia 15. No Reino Unido foram registrados 3 casos de infecção de britânicos que haviam voltado de viagem da Colômbia, Suriname e Guiana. Terremoto de 6,3 graus de magnitude atinge o sul da Espanha e o norte do Marrocos. Na cidade de Melilla, na costa marroquina, 15 pessoas ficaram feridas. De acordo com o Instituto Nacional Geográfico da Espanha, o tremor, que aconteceu por volta das 4h30 da manhã do horário local, teve epicentro localizado no mar de Alborán, a leste do Estreito de Gibraltar. Por volta das 3 da manhã, um outro abalo de 3,2 graus já havia sido registrado na mesma área. O terremoto foi sentido em várias regiões da Andaluzia, no sul da Espanha, e na cidade de Melilla, no Marrocos. Com o susto, dezenas de pessoas saíram às ruas. Várias casas tiveram energia elétrica cortada e alguns prédios, entre eles escolas, foram interditados para inspeção. Depois de quase 3 anos fechado, o planetário do Parque Ibirapuera foi reaberto no final de semana. A reforma custou R$1.300.000. O outro planetário paulistano, no Parque do Carmo, só deve ser reaberto em março. Ele é um dos ícones do parque mais famoso da cidade, mas durante quase 3 anos, só a bela fachada, tombada pelos conselhos do patrimônio do estado e do município, podia ser contemplada. Em março de 2013, o planetário do Ibirapuera foi fechado para a reforma. O principal problema eram as infiltrações. Nós temos o lago aqui do lado que estava... a água do lago infiltrando, né? Nós tivemos que fazer uma reforma, o prédio tombado, teve toda uma dificuldade em recuperá-lo sem que ele perdesse as características originais. As obras de restauração custaram R$1.300.000. Em agosto do ano passado, a prefeitura chegou a anunciar a reinauguração para o segundo semestre de 2015, o que só aconteceu agora. Foi feita a recuperação do piso, não foi substituído o piso foi recuperado. Foi feita a manutenção e aprimoração dos equipamentos de projeção, iluminação e som, treinamento de toda a equipe e a repintura e a readequação da cúpula, né? O projetor principal, de origem alemã e comprado em 2005, foi modernizado. É ele quem conduz o visitante a uma viagem pelas galáxias, estrelas, constelações, planetas. O público também vai poder ver o céu de São Paulo à noite em tempo real. A fidelidade do céu que você observa no planetário é extremamente grande se comparado ao céu da natureza de verdade. As estrelas, elas estão representadas na cúpula em sua posição real no céu, né? E nós conseguimos também reproduzir o céu do futuro ou do passado com precisão e em qualquer latitude da Terra. O planetário do Ibirapuera foi inaugurado em 1957. É o mais antigo no Brasil. Agora, com a reabertura, serão 4 sessões diárias e gratuitas e capacidade para receber mais de 380.000 pessoas por ano. Por enquanto, é a única opção em São Paulo, já que o outro planetário da cidade, o do Parque do Carmo, na Zona Leste, continua fechado. Contando as 2 reformas, mais as despesas com a manutenção e operação dos 2 espaços, os custos com os 2 planetários sobem para R$7 milhões por ano. Eu não sou de São Paulo, mas estou morando aqui há 6 meses e tudo que São Paulo pode me proporcionar de conhecimento de cultura, eu acho válido. É uma possibilidade tanto do público infantil como do público adulto, ter uma noção sobre espaço, sobre novos conhecimentos. Isso é muito legal, muito bom mesmo.
Economistas do mercado financeiro prevêem retração de 3% para o PIB neste ano. Os profissionais de 100 instituições financeiras ouvidos pelo Banco Central também acreditam que a inflação vai piorar. A expectativa do IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, passou de 7% para 7,23%, acima do teto estipulado pelo governo de 6,5%. O excesso de oferta fez o preço do petróleo cair 3% nesta segunda-feira. A queda foi registrada após o Iraque anunciar uma alta de produção recorde. O Iraque teria produzido em dezembro mais de 4.130.000 barris por dia nos campos do centro e do sul. E essa notícia prejudicou os ganhos registrados na última sexta-feira, quando o preço do barril havia aumentado 10%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Como estamos vendo, o ano começou bem pior do que se previa e olha que janeiro nem terminou. Não bastasse os problemas domésticos, agora vem com mais intensidade as preocupações de fora. A desaceleração da China e a queda dos preços de petróleo e outras commodities podem comprometer o retorno financeiro das exportações de produtos básicos e prejudicar empresas como a Vale e a já debilitada Petrobras. No exterior, o risco de quebra de empresas dessa área mesmo e calotes tendem a deixar o crédito mais restrito. Mas o Brasil ainda é uma das principais travas à economia global. Recessão, inflação e desgoverno colocam o país numa posição bem desfavorável. Vamos ter 2 anos seguidos de recessão pesada, o que nunca ocorreu, e sem saber o que o governo pode e quer fazer para reverter esse quadro. Reforma da Previdência, mais crédito para empresas e famílias, sem comprometer o ajuste fiscal, concessões de infraestrutura, mau controle da inflação. O caminho é por aí mesmo. Haverá até um conselhão com empresários, banqueiros, sindicalistas e representantes da sociedade para propor saídas para a crise. Mas será que vai haver disposição política para fazer o que é certo? Por posturas ideológicas e falta de jogo de cintura, o governo deixou o país ser arrastado para a atual combinação de crises, política, econômica, de confiança. Será que mudou? A vacilada do Banco Central na semana passada em relação aos juros não foi um bom sinal. A impressão é que deixou de elevar os juros não só por se preocupar com a recessão, mas com a pressão política mesmo. E os vários usos cogitados agora para o Fundo de Garantia também trazem muita dúvida. Não que se deva estrangular o crédito e projetos sociais. O problema é de onde e de que forma virá o dinheiro. É por dúvidas assim que as projeções não param de piorar. Eu volto na quinta. Até lá. Dívida pública aumenta 21,6% e fecha 2015 em 2.793 bilhões de reais. O resultado é o maior da série, segundo o Tesouro Nacional. Foram 498 bilhões de reais a mais em comparação com o estoque de 2014. Os gastos com juros foram de 367 bilhões de reais e tiveram maior peso no aumento da dívida. No aniversário de São Paulo, o artista plástico Guto Lacaz faz uma intervenção no Lago do Ibirapuera. A Bike Repórter Renata Falzoni foi lá conferir. Há 62 anos atrás, este lago aqui do Parque do Ibirapuera tinha atividades náuticas, lancha e até um restaurante flutuante. Hoje, um barco de 18 remos é o presente da cidade, criado e lançado por Guto Lacaz, que tem a cara de São Paulo. É um barco com 18 remos para apenas um remador. É uma intervenção urbana com uma escultura cinética flutuante. Nós convidamos 16 desocupados, quer dizer, 16 personalidades. Cada um está fazendo uma trajetória de alguns minutos, fazendo teste drive no 18. Quando você puxa daqui, o barco vem para cá. Aí para você voltar ao remo, você tem que abaixar o remo e fazer com que ele saia da água, porque senão você não sai do lugar. Aí você puxa de novo. Então você vai fazendo um movimento meio borboleta, assim. Legal a sensação de poder ser uma obra de arte, né, por um dia. Pelo menos estar dentro de uma. A sensação que dá que seria tipo 9 pessoas, mas é apenas uma. Uma com diversas, deixa eu ver, com 9 mãos. Não é verdade? É uma homenagem à cidade de São Paulo e um apelo aos frequentadores do parque para que cuidem do parque, não joguem nada nas gramas, nas passagens, nas ciclovias e faça assim. Amém, Ibirapuera, que bom que você existe, é uma dádiva, então precisa ser bem cuidado, precisa ser amado pelos paulistanos e pelos visitantes que vêm se encantar com esse pedaço sagrado de terra em São Paulo.
A análise dos desafios da capital paulista ao prefeito eleito em 2016 na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Jornal da Gazeta recebe a deputada federal do PSB, Luísa Erundina, política atuante na vida pública brasileira, onde já foi vereadora, deputada estadual, ministra da administração federal no governo Itamar Franco e prefeita de São Paulo de 89 a 92. Certo? Muito obrigada, Luísa Erundina, por estar conosco no dia do aniversário da cidade. Tanto se comemora, tanta festividade e certamente muita reflexão. E ao preparar a nossa entrevista, eu vi muitas opiniões de gestores públicos de tempos passados. E o curioso, o que diziam, é que há muito tempo passado, os grandes problemas de São Paulo, ar irrespirável, congestionamentos, enchentes, lixos nas ruas, degradação dos rios, poucas áreas verdes, ocupação nas áreas de mananciais, qual seja, problemas que subsistem. São Paulo é uma cidade que sofre de um mal incurável? Olha, eu não digo que é incurável, né? Mas é de difícil solução. Sobretudo a curto e médio prazo. Eu acho que o mal também, o equívoco é que se pensa uma cidade do porte de São Paulo, uma cidade mundial, né? Em termos de tempo que se limita a uma gestão, a 2 gestões. Essa cidade tem que ser pensada em décadas, com um plano estratégico que comece a se cumprir com metas anuais, de 4 em 4 anos, que é o tempo de uma gestão, até eventualmente de 2 gestões, mas isso é muito pouco. Os problemas são estruturais, os problemas são graves, são históricos esses problemas, é porque a infraestrutura da cidade não foi para uma cidade de 12 milhões de habitantes, numa região metropolitana de mais de 20 milhões de habitantes, né, onde não existe separação entre a capital e as outras cidades da região metropolitana. Então, é uma cidade cuja infraestrutura, sistema hídrico e sistema elétrico, o sistema urbano, como de um modo geral, foi pensado na época de uma cidade com 5 milhões de habitantes, hoje ela já tem esse tamanho de pessoas que vivem e que constroem essa cidade todo dia. Ainda subsiste aquela mentalidade do político de que, uma vez eleito, quando o chefe do executivo assume, ele muda tudo, para tudo, ele quer imprimir a própria marca, e essa continuidade que a senhora fez referência agora, aí ela não acontece, mas por uma espécie de mesquinharia política. Isso ainda subsiste? Ah, sem dúvida, Maria Lídia, é a lógica eleitoral que predomina, né? Não se pensa, né, o que fazer na cidade, o que é possível em 4 anos, né, deixando com a cidade, com o sucessor, a continuidade de determinados programas ou ações de governo ou projetos que supõem um tempo mais largo. Então, é uma mentalidade, a meu ver, bastante eleitoreira, né, pequena, e não pensa São Paulo no país, né, sétima economia do mundo e com os problemas graves que esse país tem, e com uma população não só crescente, mas muito diversa, né? A gente vê, aparecem candidatos, os partidos, as propostas. São Paulo precisa de um gestor generalista que veja o conjunto dos problemas e como eles se cruzam, se relacionam, ou precisa muito mais de especialista, de um gestor técnico? Olha, depende do que se pensa do gestor, né? O gestor cabeça, o prefeito, a prefeita, ele tem que ser mais um político, no sentido verdadeiro da política, do que um administrador. Ele tem que ser capaz de construir, de constituir uma equipe de especialistas que devem ser não só tecnicamente especialistas, mas também devem ter uma compreensão política das coisas. Os problemas são essencialmente políticos, não são técnicos, administrativos, estrito sensu. E pensar São Paulo liderando, né, como coletivo, como unidade da federação, posições políticas e influenciando a política nacional. Lamentavelmente, a gente não tem tido muito isso. E governar uma cidade como São Paulo é mais do que administrar, né? É articular politicamente, é coordenar politicamente, é pensar a cidade
né, globalmente integrada nela mesma, na região metropolitana, no estado, no país e no mundo. São Paulo é a cidade dos 1000 povos. Bom, a senhora pensa em voltaria a se candidatar e a enfrentar de novo a administração de São Paulo com o perfil que tem hoje? Tem vontade de voltar? Enfrentar desafios é do meu DNA, quer dizer, o que me mantém jovem, o que mantém, apesar da idade, que me mantém motivada e fazendo política, são exatamente os desafios. Mas precisam de condições objetivas, não são apenas situações, condições pessoais, subjetivas que são necessárias para se enfrentar uma proposta de governar uma cidade desse porte, no momento em que nós estamos com o esvaziamento dos partidos, a perda de identidade das propostas, não se tem mais projetos políticos. Mas e a resposta? Luísa Erundina aceitaria ser candidata? Depende das condições que estivessem dadas. Quer dizer que tem algo em aberto aí. Não, veja, eu não sou daquelas que desistem de saída. Não é um projeto que está colocado no meu horizonte, não é mesmo. Fazer política eu vou continuar fazendo, mandatos já é outra coisa, né? E eu hoje não tenho sequer uma condição partidária que pudesse me assegurar, né, um projeto desses, né? Mas desafios eu gosto, eu os enfrento e eu me mobilizo quando eles estão presentes. Bom, já nós vamos falar de um novo desafio, mas eu tenho uma pergunta ainda sobre São Paulo, que é a marca. Que marca o prefeito Fernando Haddad deixa nessa primeira gestão, nesse governo de agora? Ele será candidato à reeleição, ao que tudo indica. Mas ele investiu muito na mobilidade urbana, aumentou o corredor, a questão das ciclovias, ele apareceu com isso. Essa será a marca, assim que ele será lembrado? Podemos pensar em Fernando Haddad, o homem que pensou seriamente na questão da mobilidade e trouxe algum avanço para São Paulo, com inovação das ciclovias e ampliação dos corredores e faixas? Olha, o problema da mobilidade numa cidade como São Paulo é muito importante, mas a forma como está sendo tratado esse problema, ele não articula com os problemas estruturais do trânsito, do transporte e da mobilidade na cidade. Haja vista essa crise que está agora em relação à tarifa do ônibus, dos ônibus ou dos coletivos, né? E essa intervenção que se faz nas principais avenidas da cidade, em avenidas como a Paulista, isso atende a uma demanda de um segmento muito pequeno, de uma cidade que já tivesse, de alguma forma, seus maiores problemas atendidos, inclusive o problema do transporte público, o transporte coletivo. Então, esse problema não está resolvido, muito pelo contrário, e essa intervenção na cidade, via ciclovias, faixa exclusiva de ônibus, é insuficiente para um problema tão grave como é o problema do transporte e da mobilidade na cidade de São Paulo. Prefeita Luísa Erundina, há 20 anos, tentou a tarifa zero. Não teve apoio do seu então partido, que era o PT, não teve apoio da Câmara Municipal, não deu certo. Agora, passadas essas 2 décadas, esse projeto, essa pressão, esse movimento dos jovens pelo passe livre, tarifa zero, isso é exequível nos tempos atuais, considerando a recessão, a crise, queda de arrecadação? É só se houver uma mágica, como falou Fernando Haddad? Ou não acredito, dá para fazer? Não é que não se ousa, não se tem ousadia de enfrentar determinados problemas. Naquele tempo já seria inviável, se não fosse o problema político. Qual era o maior problema político que eu enfrentei? Eu tinha minoria na Câmara os 4 anos. Que eu para ter maioria na Câmara, eu teria que ter feito concessões éticas. E se for para nós que criticamos os que falham, que transigem eticamente, é melhor que você não vá lá, deixe que os outros já tenham mais anos de janela no exercício do poder. Então, eu tinha minoria, não cedi às pressões de uma prática inaceitável do ponto de vista da relação entre os poderes, e o meu partido, como você mesmo disse na época, não entendeu, não apoiou, muito pelo contrário, se somou com os que criticavam, e o movimento Passe Livre é uma expressão daquela proposta. Eles nasceram em 2005, 2006, inspirado naquela proposta do passe da tarifa zero. Porque não é tarifa zero, é tarifa zero para o
usuário direto, quer dizer, seria socializar os custos de um serviço essencial para a vida da cidade, onde todos contribuiriam para cobrir os custos desse serviço, para corrigir a injustiça que é, né, cobrir todo o serviço de um serviço caro, todo o custo de um serviço caro apenas sobre o usuário direto, que é o passageiro. A última questão, bem rapidamente. O novo partido. Raiz, Movimento Cidadanista. Qual é o foco? Nós queremos mudar a cultura política, ou contribuir para mudar a cultura política, conceber um modo de governo, de gestão e de política radicalmente democrático, profundamente ético e muito sintonizado com as nossas origens. Por que raiz? É que nós temos como referência a cultura Ubuntu dos africanos, que estão na raiz, né, da civilização brasileira, os indígenas, os ameríndios, de um modo geral, né, que têm filosofias e éticas muito próprias e ainda muito atuais, estão hoje nas propostas mais modernas e mais avançadas do mundo. E o ecossocialismo é uma proposta anticapitalismo e, portanto, socialista de esquerda, mas convivendo com a preocupação com a natureza, com a convivência plural, com a convivência democrática ampla, sem os rigores e sem as estreitezas, seja a esquerda ou a direita. Então, é uma proposta inspirada exatamente nas raízes da nossa cultura, da nossa origem, da nossa história, e que vem na onda das novas experiências que estão surgindo na Europa, com o Podemos da Espanha, com o Syriza da Grécia. Então, é a raiz, porque não é partido, é a raiz movimento aqui no Brasil. Projeto ambicioso. É mesmo. Que tem um ideal humanista, pelo que eu estou entendendo. Pelo que estou entendendo. Muito boa sorte, Luísa Erundina, na colheita das 486 mil assinaturas que vai precisar para a formalização do novo partido. Esperamos conseguir isso dentro de um ano. Muito obrigada. Sem a pressa de participar de eleições. Okay. Muito obrigada, uma boa noite. Gamberini. Não é só São Paulo que faz mais um ano de vida hoje. A TV Gazeta completa 46 anos. E a mais paulista das avenidas, o endereço da emissora, ficou pequena para tanta gente que veio curtir o feriado. Escorregador na casinha de madeira montada na calçada. E para quem tem fôlego para saltar, teve pula-pula de graça. Não faltou brincadeira para criança que tem equilíbrio e desenvoltura para sair de alguns embaraços. Pessoa que pula ou passa por baixo. Música de vários estilos, DJ com um picape na calçada e coreografia sincronizada. Cover dos Beatles. E rap que defende a escola e combate o preconceito. Conta pra menina aqui, pra ser bonita tem que alisar o cabelo e passar a tal da química. Eu tô adorando, eu trouxe meus sobrinhos pra ver especialmente a MC Sofia hoje, ela é muito maravilhosa. Porque ela fala sobre racismo, sobre várias coisas que a gente não tem a oportunidade de falar pras crianças muitas vezes. Eu mesma alisei meu cabelo, com 11 anos, se eu tivesse essa consciência, não teria passado por isso. Além da Paulista, outras 24 ruas e avenidas em todas as regiões também fecharam para os carros nesse feriado. Muito melhor, é público, você não gasta dinheiro, você vem pra cá, se diverte, a população, muito bacana. O pessoal tem a oportunidade de viver a cidade, abrir um pouco essa coisa de muro, de condomínio, de shopping e vir pra rua, né? Asfalto com jeito de parque, de praia. A atmosfera que fez Angelita pensar de outro jeito. Inicialmente eu estava até achando que ia ser meio estranho fechar a Paulista, só que ficou bem legal. Você era contra? Era. E o Movimento Paulista Aberta, integrado por várias ONGs, está aproveitando esse feriado para saber a opinião das pessoas sobre a Avenida Paulista como área de lazer. E um dos resultados é que até agora a maior parte das pessoas que votaram
quer que a Avenida Paulista seja fechada também nos feriados e não só aos domingos, e que fique aberta como área de lazer até mais tarde. A pesquisa também perguntou o que as pessoas querem agregar ao lazer de rua. O teatro de rua é algo que eu gosto muito em São Paulo. Você votou nisso? Votei nisso. Eu gostaria de ver também poesias e literatura aqui na Paulista. Hoje já é uma realidade a Paulista aberta, mas a gente quer que seja para sempre. E isso só vai ser possível através de uma lei. Então a gente quer, com esses dados, escrever um projeto de lei para que isso seja aprovado e fique para sempre. O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, o ex-assessor de José Dirceu, Roberto Marques, e o ex-sócio da empresa JD Consultoria, Júlio César dos Santos, ficaram em silêncio durante o interrogatório do juiz Sérgio Moro, hoje em Curitiba. Eles são réus, junto com José Dirceu, na ação penal sobre o esquema de corrupção na Petrobras. Vacari, Duque e Dirceu estão presos no Paraná. Roberto Marques, conhecido como Bob, e Júlio César respondem ao processo em liberdade. O Ministério das Comunicações adiou o início do desligamento em alguns municípios do sinal analógico de TV. O governo espera concluir em 2018 o processo de transição para a TV digital. Com o adiamento, a primeira cidade a desligar o sinal analógico e a migrar totalmente para o digital vai ser Rio Verde, em Goiás, a partir do dia 15 de fevereiro. Pela portaria publicada pelo Ministério, a cidade de São Paulo vai migrar totalmente para o sinal digital em 29 de março de 2017. E você vai ver a seguir, o Flamengo bate o Corinthians e conquista o título da Copa São Paulo Júnior. O Estado Islâmico divulga vídeo com ameaças. Grupo mostra terroristas que teriam participado de atentados em Paris e promete mais ataques na Europa. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Eu estou no combate pelo meu sobrinho. Eu estou no combate pelos meus amigos. Eu estou no combate pela minha família. Eu estou no combate pelo meu marido. Nós estamos no combate pelo Brasil. Proteja quem você ama. Todos no combate. Todos juntos, vamos vencer a luta contra o mosquito Aedes aegypti. Uma campanha da Fundação Casper Libero. Apoio TV Gazeta. Agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. E em pleno estádio do Pacaembu, a festa do aniversário de São Paulo foi carioca. Nos pênaltis, o Flamengo levou a melhor sobre o Corinthians e ficou com o título da Copa São Paulo, em Celso. Pois é, Gamberini, restou um gosto amargo para a fiel torcida que lotou o estádio municipal. Tinha tudo para ser uma festa corintiana. O time abriu 2-0, cedeu empate, esteve em vantagem nas penalidades, mas vacilou de novo e perdeu o título para o rival carioca. Com as arquibancadas do Pacaembu lotadas, o Corinthians fez 2 gols em cima do Flamengo ainda no primeiro tempo. Gabriel Vasconcelos bateu no canto do goleiro Thiago e abriu o placar para o Timão. Logo depois, aos 25 do primeiro tempo, Matheus Pereira recebeu um passe de Tocantins e marcou o segundo. No segundo tempo, o Flamengo reagiu. Logo aos 3 minutos, Trindade aproveitou o escanteio e marcou o primeiro do time rubro-negro. Alguns minutos depois, Matheus Sávio marcou o gol do empate. 2-2 no Pacaembu. Nos pênaltis, o Flamengo levou a melhor com uma bela defesa do goleiro Thiago e 2 erros do time do Corinthians, que deram o tricampeonato para o time carioca. 3 pênaltis errados? Não dá, 3, né? Não dá. Tem muita gente falar essa história, é pênalti, é loteria. Mas 3 não, né? Pois é, acho que a gente está falando de garotos. Sim. Provavelmente sentiram a pressão
né? Sentiram a pressão de ter que decidir em casa, depois de estar ganhando por 2-0, acharam que já tinham conquistado o título, ainda com o respaldo de uma campanha maravilhosa do Corinthians, que foi nessa Copa São Paulo realmente uma bela campanha. Jogou bem, o time é bom? O time é bom, é bom sim. Fez uma brilhante campanha, tanto que perdeu o título de maneira invicta, porque perdeu nos pênaltis, mas não perdeu nenhum jogo na competição. E aí também tem uma outra coisa que a gente pode questionar. Muitas vezes é melhor fazer o feijão com arroz bem feito do que, de repente, tentar enfeitar no momento decisivo, que acaba queimando o garoto. Bater cavadinha numa final, com o estádio lotado, no Pacaembu. É um pouco demais, desnecessário, né? Pois é. De qualquer forma, são jogadores que estão aprendendo, o título pouco importa, o que vale mesmo é o que eles podem representar no futuro para o Corinthians. O Tite estava acompanhando de perto e provavelmente vai aproveitar mais alguns garotos neste ano, nessa temporada. Tá certo. Bom, a garotada do Corinthians ficou triste, mas há muita expectativa entre os profissionais que estão de volta para a disputa do Paulistão, né, Celso? Depois de uma excursão pelos Estados Unidos, onde ganhou uma partida, empatou outra e perdeu uma vez para o Atlético Mineiro, é hora de pensar na abertura oficial da temporada domingo que vem contra o 15 de Piracicaba, na estreia do time no Campeonato Paulista. A delegação corintiana retornou hoje a São Paulo. Depois de 12 dias realizando a pré-temporada nos Estados Unidos, a equipe do Corinthians desembarcou na manhã desta segunda-feira em São Paulo, trazendo na bagagem uma vitória, um empate e também uma derrota. Foi bem positivo, os amistosos também, acho que quanto mais jogar melhor para entrosar a equipe. Valeu a pena, mas agora é dar continuidade no trabalho que é mais importante. Agora começar o Paulista da melhor maneira. Quem não retornou com os companheiros e veio antes a São Paulo para acertar sua transferência para a China foi o zagueiro Gil, que pegou todos de surpresa com uma proposta e já foi apresentado pelo Shandong Luleng. Quando o jogador que saiu, tem que chegar outros jogadores, né? A gente sabe que nós temos grandes jogadores aqui também, todo mundo tem condição de jogar, a confiança nossa é grande em todo mundo, com o treinador também. Mas com certeza, eu acho que quanto mais jogador de qualidade a gente vê, vai ser melhor pra gente. O Corinthians se reapresenta na tarde desta terça-feira no CT Joaquim Grava e já se prepara para a estreia no Campeonato Paulista, diante do 15 de Piracicaba, neste domingo, na Arena Corinthians. Bom, Celso, se existe uma categoria em que o futebol brasileiro é invencível, é a do Paralimpíada, né? Pois é, pelo menos numa o futebol tá brilhando, bem, né? Exatamente. Desde que passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos de 2004, isso. Só deu Brasil no futebol de 5 disputado por deficientes visuais. A quadra de futsal é cercada por placas de madeira. É que nessa modalidade a bola não sai na lateral. Bate na placa e volta para o jogo, que está sempre em velocidade. Na linha, os atletas, mesmo cegos, precisam usar uma venda nos olhos. É para evitar a vantagem dos que têm algum resquício de visão. Nas jogadas, eles seguem o barulho da bola, preparada com guizos dentro. O goleiro é o único em quadra que enxerga, mas nem por isso tem vida fácil. Ele só pode defender numa pequena área que tem 2 metros a partir da trave por 5 de comprimento. Se sair, é pênalti. Ele tem que ficar preso àquele espaço. E como ele não tem aquela coisa que o cara vai olhar para onde vai chutar, ele tem que ter muita reflexo. Então o trabalho mais pesado é sempre dos goleiros. Muito importante nessa modalidade é a figura do chamador. Ele se posiciona atrás do gol adversário e dali orienta o ataque do time dele. Vai avisando quantos tem na marcação, a melhor direção para chutar, mas ele só pode falar com a equipe quando o jogo chega ao último terço da quadra, ali a 12 metros da trave. Vem com ela, vem, Jean. Abre, Tamar, abre! Faltou o chamador, o atleta fica sem orientação espacial aqui na quadra. Dificilmente a equipe consegue fazer gol. A equipe da Associação de Pais e Amigos e Deficientes Visuais de São Bernardo do Campo é pentacampeã paulista e está entre as 4 melhores do Brasil. Convocado para a seleção brasileira, Eduardo foi campeão mundial no Japão em 2014. A gente fez a final contra a Argentina. E foi melhor ainda. A gente foi campeão. Na prorrogação, ganhamos de 1-0. Para mim significa tudo, né? Eu acho que é mais a superação, mostrando que o deficiente visual ele é capaz de fazer qualquer coisa. Faz mais de 30 anos que o futebol de 5 é disputado no Brasil, em campeonatos regionais e nacionais. O primeiro mundial aconteceu em Paulínia, em São Paulo, em 1998.
Mas nas Paralimpíadas, o futebol de 5 só começou a ser disputado em 2004. De lá para cá, a equipe brasileira ganhou todas. Tem muita deficiência visual, muito cego jogando, então fica mais fácil você tirar uma seleção. Até porque nós também temos os 2 jogadores melhores do mundo, que é o Jefinho, que é da Bahia, e o Ricardinho, do Rio Grande do Sul. Então a gente é o time a ser batido. Todo mundo tenta, mas está difícil. Interessante, né? Muitos deles têm uma habilidade fora do comum com a bola nos pés. Muito mérito. Obrigado, Celso. eu enxergando tudo. Muito melhor. Boa noite. Obrigado, Celso. Até amanhã. Juliana. A Europol, a agência policial europeia, afirma que o Estado Islâmico prepara ataques em grande escala na Europa e que a França é um dos principais alvos. Segundo um diretor da Europol, o Estado Islâmico tem capacidade para provocar outros ataques em massa. Autoridades locais estão trabalhando para evitar que isso aconteça de novo. O relatório foi apresentado na cerimônia de inauguração do novo Centro Europeu Antiterror, um dia depois do Estado Islâmico divulgar um vídeo que traz novas ameaças contra o continente e imagens de 9 terroristas que teriam participado dos ataques em Paris. Um integrante do grupo terrorista diz que o Estado Islâmico mandou caçadores sedentos de sangue para matar os descrentes que os atacam. Além disso, a narração do vídeo diz que aqueles que se juntarem aos infiéis também vão ser alvos de espadas e reproduz imagens do primeiro-ministro britânico David Cameron, confirmando seu apoio à França. A agência Reuters, que cedeu as gravações, disse que não conseguiu obter a autenticidade das filmagens. Um pôster publicado na revista mensal Dabiq, do Estado Islâmico, também mostrou uma imagem dos jihadistas que participaram do ataque em Paris com o slogan "Que Paris seja uma lição para aqueles que prestam atenção". Já François Hollande, presidente da França, que está em viagem diplomática para a Índia, disse que não se impressionou com as provocações odiosas e afirmou que vai continuar atacando repetidamente organizações que ameaçarem os franceses. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Nós te esperamos daqui a pouco na edição das 10. Até mais tarde. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Hoje, 11h30 da noite, conheça o dia a dia de diferentes lugares em Projeto Um Dia.